eu sou advogado, formado em Direito, né, que as pessoas tendem a associar-se a advogado formado em Direito é advogado. Advogado com OAB, inclusive, advogado com OAB. E atuo na área de Direito Público, é a minha área primordial. Estou dentro da área de Direito Público e dentro da área de Direito da Saúde, que envolve também boa parte do Direito Público, que é o chamado Direito Sanitário. Minha formação, ela envolve o direito em si, né? E mais uma suplementação na área de economia e de meio ambiente. Acho que para entender melhor o que eu vou falar, eu preciso falar um pouco da minha história, assim, basicamente da minha constituição acadêmica nesse ponto, ou formação. Minha mãe é professora, meu primeiro pai era mecânico, faleceu, e o meu segundo pai é advogado, empresário, ambientalista e procurador do Estado, advogado público. Então foi a partir disso, desse novo ciclo paterno aí, dos 18 anos em diante, eu me envolvi com a área de direito público e não penso em outra coisa hoje, a não ser direito público. Já tive minhas experiências dentro do direito criminal, que eu não gostei. Tem alguns amigos que gostam do direito trabalhista, é uma área que eu me envolvo muito pouco também. E acabei, e do direito civil, eu enjoei da parte do civil por trabalhar por um tempo no Tribunal de Justiça. Então, eu atuei também como assessor de juiz no Tribunal de Justiça aqui de Goiás, na vara de fazenda pública, vara civil, corregedoria e presidência. Então, é mais ou menos essa a formação básica aí para a gente chegar nesse momento aqui e discutir um pouco sobre administração pública, principalmente em relação a gastos e fiscalização. Essa conversa aqui, ela não tem um título, ela tem uma temática apenas, eu prefiro dessa forma, que é essa temática da administração pública, principalmente ligado às questões dos gastos e das fiscalizações, que é uma coisa que eu, a Desirê, o grupo, a Revolta, temos discutido em alguns momentos, algumas oportunidades, justamente para que a gente possa buscar algumas formas de estar atuando, de levar uma melhor conscientização da população sobre o que é o Estado, né? Sobre a problemática do Estado e sobre como o Estado funciona nesse viés dos gastos públicos. Para a gente começar, vamos estabelecer o seguinte, o que vocês acham que deve ser, eu perguntaria assim, o que o Estado tem que fazer? A gente fala muito sobre o liberalismo, apesar de eu ter uma formação suplementar na área de economia, eu não me digo que eu sou expert em liberalismo, eu não me aprofundei. Tenho até estudado mais as questões, principalmente da escola austríaca, né, no Mises, mas ainda não me considero assim um expert em liberalismo, mas alguns fundamentos a gente já tem praticado. E um questionamento que eu sempre levo a respeito do Estado e liberalismo é a intenção de tirar do Estado tudo aquilo que possa ser feito pela iniciativa privada, o que sobraria para o Estado? Vocês podem dar alguma sugestão nesse sentido? O que você acha que poderia ser essencialmente uma atividade do Estado? O Estado como um todo, né? União, Estado, município, quando eu falo Estado, é a administração pública. Segurança nacional? Segurança nacional. Você fala fronteiras e... Segurança nacional, Forças Armadas. Forças Armadas, mas no contexto de proteção de fronteiras e nacionalismo, né? de estrutura nacional. Certo. Saúde? Certo. Alguma sugestão a mais? Isso assim, tenta pensar em... Não, sem problema. A ideia é justamente isso, porque assim, o que às vezes a gente tende é falar assim, o Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo. Mas qual que é o seu Estado mínimo? Aí não precisa entrar na distinção de cada um dos seus porquês, mas apenas pelo menos para eu entender qual que é o seu conceito ou qual que é a sua abrangência da atividade do Estado, do seu Estado mínimo. Seu Estado mínimo envolveria segurança nacional, por exemplo, bacana. Envolveria saúde, bacana, é um posicionamento. Eu, por exemplo, discordaria da parte da saúde, não tem um problema. Concordaria com a parte da segurança nacional em termos. Mais algum
quer se posicionar a respeito desse Estado mínimo, dessa atuação estatal? No judiciário. O judiciário. Eu tenho dificuldade de ver sem poder judiciário. Assim, não é Fora que- da atividade estatal. Aham. Eu acredito na arbitragem. Acho que tem que, na verdade, eu acho que tem que se privilegiar a arbitragem, a negociação extrajudicial, mas tirar, eu acho que, eu não sei, não consigo conceber isso. Até certo limite, então, você aceitaria uma coisa, outros limites, existiria um Eu não limite consigo- Eu não consigo distinguir totalmente. totalmente, Eu consigo existiria imaginar um Estado sem judiciário. apenas até um certo limite, como se for, por exemplo, pequenas causas, Isso, não, sim. a arbitragem, a mediação hoje, Mesmo tal, grandes tal. causas, se houver concordância das partes com uma corte de arbitragem, não. Então, talvez você entenderia a atividade estatal judicial, o judiciário, dentro daquilo que geralmente que a gente no direito chama de lide, né? Quando há o embate entre a divergência das partes sobre o tema, sobre o objeto de disputa. Mais alguém? Segurança, ninguém? Segurança pública eu também tenho dificuldade. Tem dificuldade? Segurança pública tem que continuar na. Não, a gente vai fazer milícia? Não que as pessoas não tenham o direito à legítima defesa, Ah. mas eu acho que Uma coisa dá não pra exclui a acabar outra. com a polícia, com essas coisas. Certo. Você acha, da mesma forma que a gente relativiza, por exemplo, o judiciário, você tem alguma relativização em relação à segurança pública? Relativização. Até que ponto seria necessário mesmo a atividade do Estado na segurança pública? Por exemplo, no judiciário a gente pode conceber que enquanto não houver... Mais complexas podem ir pro judiciário e mais simples vai mas eu falo assim, mas na segurança pública, por exemplo, o que você colocaria? Não pensei sobre Por exemplo, defesa de... nem sei. Por exemplo, a polícia militar, ela faz um trabalho, ela não faz um trabalho de investigação, ela faz um trabalho de polícia ostensivo, de prevenção. Então você poderia, o que você tem hoje, por exemplo, as empresas de segurança fazem um trabalho preventivo, de ostensivo dentro daquele ambiente privado, as empresas de segurança privada, por exemplo, a empresa do banco, segurança do banco. Então talvez você poderia relativizar nesse ponto, de extinguir a polícia militar no trabalho ostensivo até certo limite. Ou não? Ou você não consegue ver consigo ver, na verdade. você consegue ver a atividade estatal pura dentro da segurança pública? Subsidiária. Subsidiária? Estado mínimo. De que forma? Teria que ter alguma forma mais de incentivar a aplicação de segurança privada, no caso. Igual tem banco, shopping. Certo, E também o direito ao porte de arma. certo. Então, tipo assim, porque tipo assim, um criminoso entra na sua casa, você tem que ir lá ligar pra polícia e esperar a boa vontade dela pra aparecer. Agora, se você tivesse arma e tivesse alguma forma, tem alguns setores aqui em Goiânia que eles contratam o carinha da moto, que lá. Sim. Ele anda nos quarteirões. Você paga 50 pra ele ficar a noite toda buzinando, te atrapalhando dormir lá. Que ele passa lá apitando ou buzinando. Você tá dormindo, passa o cabo, 3 horas da manhã, apitando. Essa cultura. Já paguei demais. Não é só aqui não. Hein? Tá. Eu acho também que uma coisa que os austríacos eles não levam em consideração é a diferença entre país em desenvolvimento e país desenvolvido. Né? Por exemplo, o SUS no Brasil, ele não só... Minha namorada faz medicina, então todo dia eu tô aprendendo um pouco mais. Sim. O SUS é muita coisa. O SUS é lindo. No papel, pelo menos, ele é lindo. O hospital, por exemplo, ele Não, ele é... de vacinação, O SUS é o maior programa de assistência de saúde do mundo, é o maior plano de saúde do mundo. Ele trata desde a base da saúde familiar, do PSF, do que a gente pouco vê, mas do agente de saúde que vem, da vigilância sanitária que vem, para ver se as vacinas estão em dias, para ver se tem dengue, sabe aquele papelzinho que fica atrás da porta do banheiro? Então, aquilo lá é SUS até o transplante de órgãos, que é feito pelo SUS. Então eu acho que em países em desenvolvimento tem um sistema não tão grande quanto o SUS é aqui no Brasil. Não, Mas tem um não existe sistema nenhum maior do que o estatal nosso. Que articula isso, que articula essa capilaridade que o SUS tem em países de grandes dimensões igual o Brasil, como por exemplo a Índia, por exemplo, uma China da vida, ter um sistema centralizado de saúde, eu acho que contribuiria para a saúde e isso necessariamente teria que ser estatal, porque não há incentivo de fazer isso na iniciativa privada, não num curto prazo, né? Não de forma tão imediata quanto as pessoas. Seria um trabalho progressivo, né? Porque se você fizer fazer uma ruptura drástica, pode... Aí eu faço uma contraposição para a gente pensar.
Em vista disso, dessa posição, do trabalho que a gente vê do SUS, entendendo que ele vem desde da vistoria, da vigilância de um profissional de saúde na residência nossa aqui, para colar o papelzinho lá e rabiscar, até o transplante de órgãos, que é a parte mais complexa dentro do sistema de saúde, como é que você poderia ver a atuação do plano de saúde nesse sistema? Essa terceirização, essa privatização, ou deixando o Estado de uma forma aquém disso e passando para a iniciativa privada? O plano de saúde, assim como as operadoras de celular, eles não são privados, né? Eles são genuinamente privados, eles são muito regulamentados. Sim, a composição hoje de certos direitos são, como a saúde, a educação, por exemplo, eles são concessões que são feitas à exploração da iniciativa privada. No caso, por exemplo, do plano de saúde, há o direito de concessão dele e existe a agência reguladora, né? Que é a ANS, que faz a regulação da transmissão, dentro de uma regulação mais voltada até aquilo que o professor estava falando anteriormente, a atividade, fugiu da cabeça, mas é a atividade do consumidor, mais voltada à proteção do consumidor. Essa é a ideia da agência reguladora nesse sentido, para buscar tentar ser um contraponto da vulnerabilidade do consumidor nesse tipo de serviço. Mas você consegue ver, por exemplo, a atuação de um plano de saúde. Porque assim, quando a gente fala em plano de saúde, não sejamos medíocres de dizer, somos as pessoas de classe média a alta que tem um plano de saúde. Hoje, se você for nos bairros periféricos de qualquer cidade, a gente está em Goiânia, vai na periferia de Goiânia, pouquíssimas pessoas têm acesso a um plano de saúde. Há hoje uma tendência de ter algum seguro, saúde, enfim, algumas outras iniciativas bem criativas sobre essa questão da saúde aplicada de uma forma mais à população carente, mas basicamente quem tem plano de saúde hoje é a população classe média para cima. Às vezes a gente fica restrito a isso de pensar como é que eu vou trazer o plano de saúde, buscar esse mesmo atendimento de plano de saúde, privatizando, levando para a iniciativa privada para ter acesso a essa população. Porque assim, se a gente pensar bem, em termos de saúde, nós estamos aqui fazendo nossas pontuações sobre o sistema de saúde, está isso, está ruim, mas eu tenho o Unimed, a vacinação do meu filho eu faço na Unimed, eu vou no consultório da Unimed, enfim, eu não utilizo a saúde pública efetivamente, eu utilizo ela indiretamente, né, dentro do trabalho de prevenção, por exemplo, de dengue, de controles, tal, mas diretamente eu não utilizo a saúde pública, eu utilizo a saúde, por exemplo, que eu utilizo hoje dentro da minha família é toda privada. E a gente tem essa dificuldade de pensar essa saúde privada para uma população mais carente. Talvez seja isso um limite de atuação do Estado para esse Estado mínimo. Não sei se seria isso, mas é apenas um contraponto que eu faço. Essa ideia de a gente estabelecer o Estado mínimo, porque assim, o Estado ele é uma ficção. O Estado não existe, é uma ficção criada pela sociedade. É diferente. Esse panfleto existe. Foi criado, materializado e aqui está. Aquela árvore existe. Nós, como ser humano, o Estado não existe. Ficcionou-se, convencionou-se e criou essa estrutura. Inicialmente vem desde os primórdios de Montesquieu, a divisão do Estado, enfim, da toda a formação da sociedade, e desde os gregos, aliás, ainda, muito antes de Montesquieu, para poder regulamentar a vida em sociedade. A gente pensa aí a partir desde o homem da caverna, a sobrevivência do mais forte. O Estado veio para tentar minimizar essa sobrevivência do mais forte e fazer com que, em tese, todos possam estar dentro do limite mínimo de sobrevivência, de direito à vida, alimentação, saúde, enfim. E aí foi progredindo, evoluindo, não sei se é progresso ou não, mas caminhando evolucionalmente até o estado, o que a gente tem hoje. E se nós pensarmos bem, hoje nós tendemos, até pela própria escola liberal, a começar a diminuir o Estado, a valorizar a individualidade, porque vamos dizer que até certo ponto o Estado já atingiu o seu objetivo, de dar condições a uma parte da população, pelo menos, de buscar a sua sobrevivência.
eu acho que ele ainda existe essencialmente para poder minimizar aqueles que ainda não estão, aquelas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, menos de $5 por dia, essas coisas todas. O que deve ser ainda pensado é a forma como ele faz isso. As intenções até são boas, mas a forma como ele executa isso é que eu acho que a gente precisa repensar isso. Por isso que eu falo, qual que é o estado mínimo que a gente tem que pensar? Qual que é a atividade estatal mínima para poder garantir a capacidade do bem-estar social como um todo? Não que cada um vai atingir o seu estágio de bem-estar social máximo, porque a gente fala, né, não adianta querer ajudar uma pessoa se ela não quiser ser ajudada. Não adianta eu pagar um curso superior para uma pessoa se ela não vai lá estudar. Então existe também esse direito de liberdade individual de querer as coisas, mas o Estado ele vem para proporcionar isso. E a partir disso, desse Estado mínimo, é que eu trago agora a questão do que é o Estado hoje. O Estado, para sobreviver, ele não gera renda. Essa é a grande crítica liberal. O Estado não gera renda. Ele tem receitas oriundas de duas classes, receitas originais e receitas derivadas. As receitas originais seriam o que a gente nunca viu na vida, que é aluguel de um imóvel do Estado. Isso aí ele recebe a receita. Isso é o exemplo mais clássico de direito administrativo, para quem é da área do direito, né? Não estou falando nada que vocês já não tenham escutado isso, né, nas aulas, mas a receita originária, o aluguel de um imóvel do Estado. Ele tem essa casa do Estado, ele comprou, construiu e agora está alugando. E a receita derivada, que são os famosos tributos. Comumente falando impostos, mas imposto é um gênero, uma espécie do gênero tributo, né? Taxa, imposto, contribuições, enfim. E aí vai. E hoje, trazendo isso, essa receita derivada é o grande impulsionador, é o grande combustível para a atuação estatal. Vocês têm ideia, talvez até saibam desses números, qual que é o orçamento estimado, por exemplo, do Estado de Goiás para o ano de 2018? Do orçamento público do Estado, aí é a entidade chamada Estado de Goiás. 20 bilhões? 24. 24 bilhões é o orçamento estimado da Receita para o ano de 2018. Isso aí foi instituído por quê? No plano plurianual, que é aquele plano que o governo faz para ser praticado dentro de 4 anos, e isso pega 2 anos de um governo e 2 anos de um outro. Então, para dar uma certa continuidade nos programas e projetos do gestor anterior, para não ficar sempre aquém da própria vontade. A lei de orçamento, a lei de diretriz orçamentária, que é feita no ano anterior, que estabelece o valor que vai ser gasto no próximo ano. Em 2017 foi votado a LDO, no valor de 24 bilhões de reais, pouco mais que isso. E a LOA, que é o orçamento anual, que aí abre o ano com aquele cheque. Agora nós temos 24 bilhões para gastar. O grande detalhe é que empresa hoje tem aí uma receita de 24 bilhões para gastar por ano. Como é? O orçamento da União, vocês sabem chutar? 1 trilhão. Chutou baixo, mas... Acho que, se eu não me engano, né, uns 3,5. 3,5 trilhões de reais é o orçamento da União. Vocês conhecem alguma empresa que tem um orçamento de 3,5 bilhões para gastar? Não é o valor da empresa. O Google vale isso, vale muito mais, tudo bem, mas... Enfim, mas ele tem essa receita de 3,5 trilhões de reais para gastar no ano. E na contabilidade pública, igual a contabilidade privada também, você tem que gastar. A privada, a diferença é que aquilo que você aporta como capital futuro, como investimento, ele entra no passivo ativo, mas estabelecido ali como investimento. O Estado não. Eu tenho 3 trilhões e meio para gastar, eu vou ter que gastar os 3 trilhões e meio. 1,7 trilhões é para pagar a dívida ativa, o valor atualizado da dívida pública federal, que são os juros da dívida pública, os empréstimos no exterior, e enfim. Coisa que o pessoal do PGF, quem é que está na PGF? Vai mexer mais com isso. Aí, a partir disso, a gente vê, poxa, mas
Goiás, por exemplo, tem 24 bilhões para gastar. A maior parte desse gasto ele é do funcionalismo público. Previdência. Ativo, não só a Previdência, a Previdência faz parte, mas é todo o salário de pessoal. Ativo e ativo e pensionistas, no caso, né? Os aposentados e pensionistas. A maior parte é o que admite hoje, pela lei de responsabilidade fiscal, até 53% da folha da receita do ano ser gasta com recursos humanos, com pagamento de salários e remunerações. O restante, ele vai fazer o quê? Aplicar para a atualização das dívidas públicas, que é as dívidas que eles contraem, que o Estado contrai com a União, contrai com outros bancos, com empréstimos internacionais também, e a outra parte fica para gerir a máquina pública, o custeio, né? A compra do papel, a compra do tônio, pagamento de água, luz, enfim, e a parte de investimentos, comprar maquinários e construção. Então o Estado tem muito dinheiro. O município. Aí você pega um município pequeno, município aí, eu acho que o menor município de Goiás hoje chama Anhanguera, tem 1.200 habitantes. Né? Daqui da esquina você já viu todo, exatamente, né? Se a gente conseguir levantar os dados direitinho, eu posso te dizer que existe um gasto mensal aí, eu teria que pegar a LDO de Anhanguera, não é muito difícil não, mas depois eu posso disponibilizar esse dado. Mas se gira em torno, por exemplo, de uns 600 a 700 mil reais por mês, por aí. Eu acho que não dá em torno disso, sim, a receita, o orçamento público do município pequeno. Aí o pessoal sempre fala, o Estado não tem dinheiro. Quem mexe com a administração pública sempre escuta o gestor falando, o Estado não tem dinheiro, o município está quebrado, a União está quebrada, os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados. Vocês conhecem alguma empresa pública, alguma empresa no mundo que está sendo roubada, extorquida e deteriorada há mais de 500 anos e que não tenha quebrado? Porque a realidade que nós temos em termos de Brasil já se foram mais de 500 anos de descobrimento até hoje. Todos os anos a gente tem uma administração pública que dilapida o patrimônio público. A verdade é essa, não existe outra verdade, não existe outra face. Não, está investindo. Não é bem assim. Tem uma parte de investimento sim, mas tem uma parte... E que até hoje nunca quebrou. O Brasil nunca quebrou. Deu golpe, deu moratória, FMI, tal, mas quebrou. Fechou as portas. Porque a empresa, quando falha, fecha as portas e vai embora. E o povo está aí, rouba. O povo não, os políticos estão aí, fazendo, roubando, buscando, extorquindo, limpando os cofres públicos há mais de 500 anos. E esse negócio não quebra, esse negócio é muito bom. Então o Estado nunca vai ser extinto, porque é muito bom isso aqui. Isso aqui rende. O Estado não tem uma obrigação de prestar um serviço público, um serviço em si de qualidade. Por isso eu falo, qual que é o Estado mínimo? É aquele que vai ser voltado para a segurança pública. E como é que a gente vai poder fazer o controle disso, de exigir, de fiscalizar que a atuação desse Estado mínimo na segurança, na saúde, nas Forças Armadas, na Defesa Nacional, tenha efetivamente uma prestação de um serviço de qualidade, pago com o que eles estão exigindo de nós, porque nós pagamos os tributos, os nossos impostos, as taxas, e altamente. Mas a retribuição disso que a gente vê no dia a dia é o que eu acho assim, um sentimento maior de indignação não seria talvez a carga tributária, de falar assim, a gente paga uma alta carga tributária, porque poucas pessoas sabem realmente quanto você paga. Alguém tem noção de quanto se paga, que pessoa individualmente você paga de imposto, de tributo, por ano, por mês, por dia? Acho que ninguém tem uma noção exata, ou pelo menos aproximada. Eu pago R$ 1.273 de tributos ao ano para o Estado, ou para o município, ou para a União. Então a gente fala de redução de impostos e tudo mais, mas a gente não tem uma noção clara do que realmente isso afligiria a nossa vida. Reduzir imposto vai reduzir... A gente imagina o quê? Que vai reduzir o imposto, vai reduzir
o valor do... vai baixar o nosso custo. O petróleo, o combustível vai ficar mais barato, a comida vai ficar mais barata, enfim. Mas a gente efetivamente não tem uma noção clara de falar assim, vai reduzir o imposto e o que vai acontecer na sua vida? Eu acho que vai acontecer isso, mas você não sabe, porque a gente nem sabe quanto de imposto paga. Então, pagar imposto, apesar de ser uma coisa ruim, uma coisa que os liberais falam sempre assim, que imposto é roubo, eu tento relativizar isso um pouco mais por ver a administração pública por dentro. Não vou dizer que discordo, eu tento relativizar apenas. Mas as pessoas não têm noção do quanto estão sendo roubadas, segundo a informação deles de que imposto é roubo. Então é difícil. Por exemplo, se eu te roubo o seu tênis, você sabe o que te afligiu. Você perdeu o tênis. Agora eu te roubo o seu imposto, você sabe, você não sabe. 10, 20, 30, 50 mil, 2 mil, 1 milhão. Algumas empresas, as empresas em si, elas têm uma noção maior, porque aí elas têm uma contabilidade mais estruturada, de falar, eu pago tanto de contribuição patronal, eu pago tanto de INSS, pago tanto de imposto de renda, de IPI, IPTU, IPVA e blá, 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 blá. Isso sim, são empresas, isso é o mercado organizado, mas dentro da atividade empresarial. Nós, réis seres humanos, mortais aqui no nosso dia a dia, não temos noção nenhuma disso. Quanto de imposto tem na gasolina que você consome? Aí você olha lá, às vezes agora tem no ticket da nota fiscal, tá lá, né? 30% estatal, União, 20% Estado, tal. Mas você olha aquilo ali e alguém já fez uma reflexão profunda do que é aquilo ali no seu dia a dia, já chegou em casa, pegou todas as notas fiscais lá, os cupons fiscais do mês de combustível e calculou e falou assim, nossa, eu paguei de imposto aqui de gasolina, deu R$17 esse mês, eu paguei para a União, paguei para o Estado R$13. Ninguém faz isso. Então a gente não sabe realmente até que ponto imposto, redução, extinção de imposto vai afetar diretamente nossas vidas. Porque aí, por isso que eu falo, a gente tem que ter atividade mínima, mas tem que saber buscar a contraprestação do Estado, daquilo que a gente está pagando. Tem um ditado, eu não lembro o autor, mas diz assim, que da vida a gente só não se livra dos impostos e da morte. Então, essa é a realidade, nós teremos os impostos e a morte para sempre. Mas o que nós temos que buscar, é uma coisa que eu tenho defendido, é uma coisa que eu tenho muito para mim, tenho tentado expandir isso, é a nossa responsabilidade enquanto a fiscalização e a cobrança da prestação estatal do serviço que ele tem que fazer. Como é que a gente pode fazer isso? Eu sugeriria algumas questões. Por exemplo, nós falamos no orçamento público. O orçamento do Estado de Goiás hoje é orçado em 24 bilhões. Quanto isso está sendo gasto de folha? Alguém já procurou olhar? 60%. 60%. Beleza. Quais são os maiores salários? Quem são essas pessoas? Os secretários. Secretários estaduais recebem, sei lá, R$20 mil. Qual que é a atividade do secretário? Está condizente com a atividade que ele faz? Você tem lá um analista, recebe R$15 mil. Quem que é esse analista? Por que esse cara recebe R$15 mil? O que ele precisa para estar recebendo? Então, essas políticas de remuneração, por exemplo, dentro da parte, estabelecendo essa linha, esse corte aí da parte de remuneração de salários, a gente tem que ter uma responsabilidade de buscar saber essas coisas. Aí vamos mais além, por exemplo, o Estado ele tem algumas receitas vinculadas. Saúde e educação têm vinculações de receitas. Tantos por cento tem que ser utilizado na saúde. Tá? Então ele vai lá no orçamento e estipula tal percentual para ser aplicado na saúde. Tudo que se aplica, tudo que se gasta, hoje, aliás, desde sempre, se exigir uma publicidade desses gastos. Porque como é que o Estado gasta? Ele gasta através de um sistema chamado de licitação. Todos já ouviram falar de licitação. Licitação é a forma com a qual os Estados, a União, o município adquirem a contratação de serviços, a aquisição de produtos e a construção de obras. Ponto. É um procedimento. Para fazer a tal da licitação, precisa toda uma sistemática. Você precisa, primeiro, fazer um planejamento. O que eu vou gastar? Eu vou construir um hospital. Então, tá. Objeto da minha contratação, construir um hospital.
Aí você faz a especificação, esse hospital vai ter tal dimensão, tantas salas, vai ter tal maquinário, equipamento, vai precisar de tantas pessoas, blá, 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 blá. Vai precisar de quanto? Vai precisar de 20 milhões para construir esse hospital. Para poder começar a construir, você tem que bloquear essa verba, você tem que ter uma previsão orçamentária determinada para falar, eu tenho o dinheiro de construir esse hospital, um todo. Aí você pode começar. Você vai, faz a licitação, uma empresa vem, ganha e começa a construir. A partir do momento, na hora de contratar, ele abre um edital de contratação, joga esse edital na internet hoje, publica, aparece as empresas, participa dentro dos requisitos, tudo lá. Uma empresa ganha, esse contrato é assinado, esse contrato é publicado, o valor desse contrato, contratei a empresa Casa do Piqui para construir o hospital no valor de 20 milhões, tal. E vai fazendo o acompanhamento. Então as pessoas olham às vezes e falam assim, está construindo um hospital, mas não acompanha esse gasto. O Estado tem que investir em saúde. Ele está investindo em saúde. O Eduardo do Renova teve essa semana aqui, nós conversamos, por exemplo, alguém questionou, ele falou assim, mas congelou os gastos, os investimentos, os gastos de educação, por exemplo, e aí ele falou, não, o gasto duplicou. De lá para cá, o gasto duplicou, ele não foi congelado, o problema é que foi investido dentro dos interesses que eles se predisporam a investir, e não naquilo que realmente investiu. Por exemplo, o gasto de educação foi todo investido em educação superior. Praticamente todo investido em educação superior, e nada na educação básica e na formação de ensino médio. Então a gente não acompanha, às vezes acabamos falando bobagens, sem saber a realidade das coisas. O que eu sempre proponho é o seguinte, se nós nos organizássemos, a sociedade, que eu faço, a sociedade civil organizada, por exemplo, você pega o Conselho Regional de Medicina. Além dele fiscalizar a própria atuação do profissional de saúde, ele poderia estar fiscalizando a aplicação do dinheiro estatal na área de saúde. Por quê? Para mim, para você, para qualquer um, individualmente, fiscalizar um estado, um município que seja um município de Anhanguera, com 1.200 habitantes, a ficar fiscalizando todo o orçamento, toda a licitação, todos os gastos, todos os contratos, acompanhar isso dentro do site do Tribunal de Contas, dentro do Diário Oficial da União, do Estado, do município, que dependendo do gasto, você tem que prestar contas para cada um. Veio dinheiro federal para o município para ele construir o hospital, ele tem que prestar contas na União. O dinheiro é estadual, ele tem que prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado. O dinheiro é recurso próprio, o município tem que prestar contas ao Tribunal de Contas do município. O dinheiro é dos três, ele tem que prestar conta dos três. Então, para a gente, cada um de nós, ficar buscando essas informações, acompanhando isso, não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil, até porque a gente tem que viver também, senão vai viver só para isso. Mas se de alguma forma nos organizássemos em grupos, via conselhos, enfim, de qualquer forma possível, como eu falo o exemplo do Conselho de Medicina, do CREMEGO, e fiscalizar o que é o orçamento do Estado para a saúde. O orçamento do Estado para a saúde, esse ano, é de 20 milhões. Então há uma previsão de gasto mensal? Então mês a mês ele fiscaliza. O que foi comprado, o que foi licitado, o que foi adquirido, o que foi pago. E faz essa prestação à sociedade. Porque aí temos condições de verificar, a obra... Você vai licitar uma obra agora para construir o hospital e vai começar ela em outubro. Você vai começar a obra no período de chuva. Que ideia é essa? Para quê? Para começar, eu abro um canteiro de obras lá, jogo cimento, jogo areia, chove, foi tudo. E aí eu vou ter que falar que não, foi imprevisível, porque aí eu tenho que fazer um aditivo de contrato para poder pagar, comprar mais areia e mais tal, recapear, construir estrada em época de chuva. Mas o buraco tá lá. Pois é, mas você vai recapear aquilo lá agora, mês que vem tá o buraco de novo. E aí você vai gastar novamente aquele dinheiro. Então, esses planejamentos, esse gasto público é responsabilidade da população. Porque não dá mais para confiar no Estado em fazer o papel que ele deveria fazer. Porque quem fiscaliza o Estado é ele mesmo.
é a raposa cuidando do galinheiro. Isso é algo imbecil de pensar que o Estado está lá, que a gente tem que confiar no gestor, que depositamos o voto para ele. O sistema político hoje ele é muito complicado no Brasil. Um presidente hoje não governa sem ter o parlamento a seu favor. Ele precisa aprovar projetos, orçamentos, tudinho. E o que ele faz para isso? Ele leiloa, fatia ministérios, secretarias, para poder ter governabilidade. Eu falo, o que tirou a Dilma do poder? Falta de governabilidade. Ela não teve diálogo com o parlamento. O Congresso não apoiava ela. Aí ficou insustentável. As pessoas foram para a rua, tudo mais, reclamar, tal, mas o problema era o quê? Era na cozinha dela. Era quem tinha a chave do cofre. Era quem tinha a caneta para assinar os papéis. E aí juntou tudo, a fome com a vontade de comer e pé na bunda da titia. Você falou a questão aí de a raposa cuidar do galinheiro. Os próprios tribunais de contas, eles são indicações do governo. Exatamente. Assim, o desenho deles não faz sentido. A ideia que a gente tem de tribunal de conta, por exemplo, hoje, ela está muito ligada, assim, na prática, você vê quem que compõe os tribunais de conta. O tribunal de conta hoje virou prêmio de aposentadoria para parlamentar. Geralmente, quem compõe os tribunais de contas vem do parlamento. Se eu pegar no Tribunal de Contas do Estado, você vai ver que tem muitos que eram ex-deputados. Já atingiram certa maturidade na vida política, né? Vamos falar bonito. Ou então está enchendo demais o saco do governo, aí fala, não, vou tirar daqui, nós vamos te demitir para cima. Na administração a gente fala muito isso, quando a pessoa começa a importunar demais, nós vamos te demitir para cima. Aí dá um upgrade na vida dele e se livra do tormento. Os tribunais de contas que hoje fiscalizam as contas, né, do governo, tanto federal, estadual, municipal, são compostos, em sua maior parte, de pessoas que eram ligadas ao parlamento. E vem também, mesmo que não seja, vem igual o Bruno falou, eles são indicados, são postos lá pelo governador, pelo presidente. Mas o presidente indica, e aí o parlamento é que aprova esse nome ou não. É a mesma coisa que eu falei, uma questão de governabilidade. Se você tem um parlamento alinhado com seus interesses, o parlamento vota a seu favor, não vai reclamar. Eu faço uma crítica aberta, muito clara, por exemplo, a qual que é a qualidade técnica, jurídica do ministro Toffoli. Entendeu? Eu não criticaria em termos de qualidade técnica. O Barroso, que tem uma vida acadêmica, que tem um estudo grandioso, sempre foi um escritor, um jurista, tal. O Marco Aurélio, que começou também com todas as suas polêmicas, mas é um juiz, começou dentro do juízo do trabalho, cresceu e foi alcançando. Há alguns outros que vieram do STJ e foram para o STF, o falecido Menezes de Direito, enfim, nem mesmo um Gilmar Mendes. Qualitativamente, a formação do Gilmar é impecável. O cara estudou direito constitucional alemão, assim, a gente estuda pelo livro dele, dentro do direito. Se você quiser saber princípios, olha só que coisa mais engraçada, você quer saber princípios de formação do constitucionalismo brasileiro, você tem que estudar Gilmar Mendes. Você tem que estudar Michel Temer. Do Michel Temer. Um puta constitucionalista. Não, estou falando do procurador do Estado de São Paulo, Michel Temer, professor catedrático da USP, grandíssimo constitucionalismo. De um Lewandowski, que é titular da cadeira de Direito Público da USP, que é a melhor faculdade de Direito do país e da América Latina, inclusive. É o titular da cadeira. Ele não chegou lá simplesmente tal. Cara que tem livre docência nos Estados Unidos e tudo mais, não há que se falar disso. Né? Faço o que eu falo, não o que eu faço. Né? O velho ditado também serve para os deuses do Olimpo do STF. Mas quem é Dias Toffoli na fila do pão? Não, isso não é um mérito. Eu não entro nesse mérito. Até
Até não questiono esse mérito, não, porque a gente tem, por exemplo, a Carmen Lúcia, ela não veio do judiciário, ela era procuradora do Estado de Minas Gerais, Advocacia Pública de Minas Gerais, então talvez não seja por aí. Eu já reprovei na magistratura e nem por isso não me considero tão ruim assim, não. Já tive meu momento concurseiro de ir para a magistratura. E nem por isso também, como trabalhei dentro do tribunal, vejo qualidade em juízes que passaram na magistratura. Tem gente que você olha lá e fala assim, sério que você passou? Mas assim, passou mesmo, né? Então, mas não é isso. Mas assim, qual que é a história desse cara, assim, dessa pessoa, desse ministro, para dizer, hoje, eu posso até falar assim, que ele tem qualidade de produção hoje. Tudo bem, por quê? Ele tem uma estrutura que o serve. A partir do momento que eu me torno um ministro, por exemplo, eu tenho aqui 10 assessores. Aí eu posso convocar, por exemplo, Leandro Paulsen, que é um desembargador do TRF4 de Curitiba, participa da segunda fase da Lava Jato, na segunda instância da Justiça Federal. Ele era assessor, ele era assessor da Grace, da Ellen Grace, obrigado. Ele era assessor da Ellen Grace. Então você pega lá uma pessoa altamente qualificada, Leandro Paulsen, ele tem uma formação principalmente na área de direito tributário e direito penal tributário muito forte, muito grande. A gente estuda direito tributário pelo livro do Leandro Paulsen, por exemplo, e ele é assessor. Você pode pegar, por exemplo, a galera que faz concurso. O Marcelo Novellino, ele era assessor do Celso de Mello. Então você tem condições de estabelecer ali pessoas ao seu redor que te dão qualidade jurídica para o seu trabalho. Mas a pessoa em si. Aí o que fala? Não, você faz aqui, eu pego aqui sei lá, algum grande doutrinador aí que vocês possam dizer, vocês do direito que gostam. Eu vou falar do direito administrativo então. Eu pego lá Silvia de Pietro. Hã? A Silvia de Pietro. É legal, mas a Silvia de Pietro a Silvia é uma cópia do Zé Carvalho, na verdade. Ela é o clone do Zé Carvalho. Mas eu pego o Bandeira de Mello, como é que é o nome? Hoje eu tô ruim de cabeça. O Celso Antônio. Pego o Celso Antônio de Bandeira de Mello, um principiologista magnífico na área de direito administrativo. Independente do posicionamento hoje ser muito voltado à esquerda, mas, cara, topíssimo, principalmente na base do direito, ali nos princípios, na Constituição, nos fundamentos, e coloco lá. E ele me explica tudo, ele faz o parecer, na hora lá eu voto, coisa linda. Porque assim, alguém com uma capacidade melhor consegue ler uma coisa bem feita e discutir aquilo. E falar assim, e toma como seu, né? O voto do ministro, tá? Que, nossa, tal. É bem fundamental mesmo. Exatamente. Eu não sei se algum de vocês chegaram a estagiar dentro do tribunal, com o juiz. Então vocês sabem quem faz sentença, né? Tem coisa que o juiz nem lê, ele assina até em lote. Tem coisa que ele lê? Tem coisa A minha percepção já é um pouco diferente, entendeu? Mas enfim, sem méritos de ninguém. Mas entendeu? Estagiário, mano. Você fala assim, cara, você olha lá aquela sentença polêmica, você olha assim, eu que fiz, né? Fora as sentenças loucas do Joseli, o resto, a vida segue. Você fala, cara, eu que fiz essa sentença. E o cara nem... mas o juiz determinou os pontos controvertidos que eu tenho que fazer, me orientou e explanou o posicionamento dele e eu fiz conforme. Ok. São casos parecidos que chegam e aí o juiz dá orientação. Nesse você vai conceder para... Mas ele depois nem sei mais. Cara, o máximo que acontece é assessor do juiz corrigir a gente mostra pro assessor, mas o juiz mesmo só assim. Não, o assessor dá uma aula para o juiz, né? Exatamente. Geralmente porque o assessor tá estudando para ser juiz, então ele tá um pouco mais antenado, principalmente tá acompanhando as jurisprudências, assim, as inovações jurisprudenciais dos tribunais superiores, né? Tende a acontecer muito isso. O que é bom, diga-se por sinal das contas. Isso aí não acho ruim. Pelo menos você tenta trazer alguma coisa assim para a realidade, né? Tenta contextualizar isso de uma forma mais real, mais própria. Porque o cara já tá... Eu já vi sentença demais, gente.
O cara fundamenta o artigo da sentença em artigo revogado da lei. Em posicionamento estabelecido, em repercussão geral no STF, e ele tá lá falando, não, o contrário. Ah, mas aí depois primeiro que o juiz não erra, né? Quem erra é a assessoria, os estagiários, e no máximo ele se equivoca. Né? E depois de tudo isso, ele ainda fala assim, eu tenho o direito do meu livre convencimento motivado. Não penso, apesar de ter reconhecido a repercussão geral, formalizado, a jurisprudência agora dominante como tal, súmula vinculante, mas eu não penso desse jeito, eu tenho meu livre consentimento motivado, próprio da minha carreira, da independência funcional do magistrado, o semideus do Olimpo. Então, é assim, tá certo isso aí. Quem quiser, o direito de petição para recorrer é livre, até porque toda sentença é passível de ser recorrida, porque sempre vai ter uma parte que está ganhando e outra que está perdendo. Então, assim, não, por exemplo, quem ganhou isso aí não está reclamando. Vocês estão falando que está contra a jurisprudência, mas quem ganhou não está reclamando, tá vendo? Justiça foi feita. Olha, eu só não passei, mas aprendi o discurso todinho já. Já tá prontinho, já tem um discurso de posse, pronto. Mas essa é a questão da coisa, assim. E porque confiar na justiça para fazer isso é complicado também. São raposas dentro do galinheiro. Você pegar... olha só o tanto de gente que tem fiscalizando hoje, por exemplo. Você tem lá uma contratação... Vamos voltar ao exemplo do hospital. Tem um hospital que vai ser verba federal, com verba estadual e verba municipal. O município está executando. Então tem que prestar contas ao Ministério que está financiando, por exemplo, você vem verba do Ministério da Saúde e verba do Ministério da Cidade. Então tem que prestar conta ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Cidade, à Controladoria Geral da União, ao TCU. Aí tem verba estadual. Aí isso aí a gente já faz direto para o TCE. E tem verba municipal, eu faço para o TCM, que a gente já elencou 6 órgãos que já fizeram fiscalização, que estão responsáveis por fiscalizar. Aí tem o Ministério Público, como atuante, na sua cláusula, nas suas atribuições definidas pela própria Constituição, fiscalizando. Aí você tem o Legislativo Municipal, que é uma das atividades próprias dele, não é derivada, é a fiscalização do município. E como é verba estadual, então você tem o Legislativo Estadual. E como é verba federal, também você tem o Legislativo Federal. Bicameral, inclusive. Já passou os dedos aqui de gente para fiscalizar. E o que essas pessoas estão fazendo? O que esses órgãos estão fazendo? Aprovando. Primeiro, é humanamente impossível até para eles mesmo. O TCU fiscalizar 5.575 municípios. Por quê? Porque tem verba, a PGFN está executando um monte de municípios, todos, porque tem verba, a União tem que distribuir a verba, então, e você tem que fiscalizar, e não presta conta, e aí tem que devolver, não devolveu, vai pagar a multa, vai devolver, tal, e vai executar. Então, Goiás, 249 municípios, um TCM faz o controle, por exemplo, desses contratos de licitação, que todos são lançados lá, por amostragem. E os gestores municipais, aí eu confesso para vocês, o povo é doido. Eles assim, brinca de roleta russa com pistola, não é com revólver não. Porque assim, eu falo, o que eu trabalho? Eu trabalho com assessoria, de prefeitura, de câmara e assessoria de empresas que contratam com a administração. A gente fala, não faz isso. É assim, tá? A coisa não é de trás para frente. Muitas vezes a gente tem que resolver as coisas de trás para frente. Paga para depois felicitar. Isso não está gravando. Isso não existe. Mas enfim. E aí a gente, não, vamos sentar, vamos planejar, vamos estabelecer. Existe uma legislação que estabelece, um decreto-lei de 67, que estabelece que tem que se fazer um planejamento de risco da contratação pública. Falta lei, é lei de mais, é lei de menos. Eu acho que a legislação é boa, não acho ela ruim, não. O negócio é que a gente tem, o ser humano e o brasileiro tem uma capacidade tão grande de criatividade que eu fico abismado, assim, a coisa simples, 8666, a lei de 93.
tá defasada, não sei o que. Eu falei, não, não é ruim, não. Pode melhorar alguma coisinha? Pode, dinamizar para as coisas de hoje, por exemplo, dinamizar a burocracia. Antigamente você não tinha internet, hoje você pode dinamizar. O que aconteceu com o pregão eletrônico, que é uma forma, enfim. Mas eu acho que ela não era ruim, não. É até simples, mas as pessoas conseguem fazer do simples algo assim. Eu falo, gente, como é que vocês conseguem? Uma coisa com a dispensa 24/2, dispensa abaixo do limite de valor. Você pode fazer uma contratação direta, era 8 mil, agora passou para 17.300. O pessoal paga 17.700 e quer que a gente encaixa. Eu falei, que não tira a porcaria desses 100 reais aí, pelo amor de Deus. Não, mas não pode. Não... E força a barra, é incrível assim essa capacidade. Então, e eles jogam isso, depois jogam no tribunal, joga tudo e deixa acontecer. Ah, eu estou contratando um funcionário, uma pessoa que está exercendo um cargo de funcionário, vai fazer ali, vamos contratar uma assessoria de recepção, que seria, sei lá, mas a pessoa está trabalhando como funcionário. Aí você fala, eu não posso fazer isso através de um contrato de licitação, não por licitação. Ah, mas tal cidade faz, nunca deu problema. Fulano já fez, nunca deu problema. Aqui sempre fez, nunca deu problema. Eu falo, você está esperando dar problema, né? As pessoas contam com essa sorte que é algo assim inacreditável. E deixa. Mas por quê? Porque sabe que o tribunal vai fazer uma amostragem e aí eles estão contando, isso aí não... Vai fazer amostragem aqui em áreas mais pontuais, saúde, por exemplo, que é mais complicado, investimento, aí essas coisas que é bobeirinha, aí você não vai mexer com isso não. Realmente não vai mexer com isso, porque não tem capacidade tecnológica e nem de recursos humanos para isso. Então é onde que tem que entrar a atuação da sociedade de uma forma organizada, porque também deixar individualmente é impossível da gente trabalhar isso. O Estado hoje, o Estado como administração pública geral, é o maior comprador que existe. Vocês sabem quantos reais, aí vocês botam o zero que quiserem, são gastos aproximadamente, eu tenho um dado de 2016, mais atualizado, que foi gasto pela administração pública na aquisição, compra, em licitação. Aí você pega União, Estado e município. Uma União, com aquele tanto de ministério, aquele tanto de secretaria, tanto de autarquia, tanto de empresa, tanto de tal. 26 estados do Distrito Federal, 575 municípios. Aí o município, o estado aqui ainda tem o executivo, legislativo, judiciário. O município ainda tem o executivo e o legislativo. 5.575, você já dobra, já vai para 11.000. Então você tem aí, sei lá, 30 mil órgãos comprando. Sabe quanto que foi gasto em licitações? Alguém chuta? 600 bilhões de reais que a administração pública gasta por ano num processo de licitações, adquirindo material, serviço ou obras. Então o Estado é o maior comprador. Que empresas você tem aí gastando, não é arrecadando, não. Arrecadar até mais, né? É 3 trilhões e mais os orçamentos estadual e municipal, então o trem vai lá e é estratosférico. Mas gastando 600 bilhões por ano para adquirir isso, vamos dizer, isso é capital de giro anual. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de pensar o que é a atuação do Estado e o que eu posso fazer para poder melhorar. Enquanto não vem o meu Estado mínimo, do jeito que eu quero, do jeito que os liberais querem, do jeito que cada um possa pensar em si, eu tenho pelo menos um papel a exercer de buscar uma fiscalização. Quanto é que está sendo gasto para fazer limpeza urbana da porta da minha casa? O contrato de limpeza urbana de Goiânia é 1 milhão por mês. Curitiba agora vai licitar a limpeza urbana lá. Você sabe qual que é o valor do contrato de Curitiba? 1 bilhão de reais por ano. Contrato de limpeza urbana de Curitiba. Que a gente pensa assim, o Sul é um outro país, mais organizado, mas enfim, mas olha só o volume disso. E não adianta eu deixar o Tribunal de Contas fiscalizar isso.
Não adianta eu deixar o Ministério Público, me desculpe, promotor, juiz, a realidade é que cada um, como todo mundo, está pensando em si. O que o promotor juiz pensa? Na carreira. Porque eu passo para juiz, passo para promotor, eu não quero ir lá para Posse, lá para Caiapônia, lá para Aruanã. Aruanã é bom, é praia, é em julho. O resto do ano é mosquito. Mais do que em julho, inclusive. Entendeu? Não tem. O cara começa lá em São Miguel do Araguaia, Pós-Cavalcante. Cavalcante não tem juiz há 20 anos. Quem responde por Cavalcante é o juiz de Formosa. Eles estavam com um projeto, dentro desse projeto que teve aí, da manifestação dos privilégios lá, do auxílio moradia. Uma das cláusulas, inclusive, lá embutida, era contagem em dobro e remuneração melhor para quem fosse para a comarca que ninguém queria. O caso de Cavalcante. Esse tudo aí, eu falo isso porque eu trabalhei na corregedoria e foi lá que surgiu esse projeto. Era falar assim, porque é dar um jeito de botar juiz em Cavalcante, porque ninguém quer. Porque é um lugar em que tem um problema de terras gigante, terrível. É um lugar que tem um problema social envolvendo quilombolas, terrível. É um lugar que tem uma cultura de pedofilia terrível. Então ninguém quer ir para Cavalcante não, mano. Eu prefiro ser juiz substituto a vida inteira ali, rodando uma vara para outra aqui em Goiânia, substituindo domingo, segunda, fazendo custódia que seja, blá, 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 blá. Igual tem um amigo meu juiz, que passou agora, e fica aí rodando, igual Badeco. Todo lugar que manda ele vai lá. É juiz Badeco. Substitui tudo quanto é vara. Tem juiz Badeco. Juiz quando ele entra, até ele ser até a vitaliciedade deles, dos 2 anos do probatório, a gente chama de juiz Badeco. Que onde manda ele tem que ir e se vira aí. O Badequinha lá. Um tira férias, ele assume a férias do outro. Aí vai lá, assume a férias. Então tá no civil, tá no criminal, tá no tributário, tá onde? É o Badequinho, manda o que faz. Ganha lá, 18 mil, 20 mil, bem enfim, mas é Badeco. Agora, ele fala assim, agora eu cumpri meu estágio probatório 2 anos, vamos, vitaliciedade. Vai pra onde? Cavalcante? Não, deixa eu ficar aqui mesmo, eu continuo Badeco aqui, me deixa quieto, que eu tô pagando minha casa lá no Alphaville, e não, eu vou pra Cavalcante, tem nem casa pra eu morar lá. Onde é que eu vou morar? E a coisa é essa, e eles tentam fazer, não quer. Mas a gente tem que ter um papel fundamental nessa coisa, porque o Estado fiscalizando ele mesmo, seja o judiciário, seja o legislativo, o legislativo fiscaliza o executivo. Isso é piada, gente. Isso é piada. Aí o povo fala, sou contra o auxílio moradia dos juízes. O problema é que os caras comeram bola. Porque auxílio moradia todo mundo tem, todo funcionário de alto escalão tem, a defensoria, a procuradoria, auxílio moradia não, auxílio licença prêmio. Minha mãe, que é professora, tem, todo funcionário público tem licença prêmio. Negócio que os caras demoraram a cair a ficha, porque desde 88 para cá tem licença prêmio. Aí colocaram agora, só que pegaram um momento em que o Brasil está em crise financeira, congelamento, tal, todo mundo revoltado com a política, e fala, não, agora a gente quer a licença prêmio nossa, vai custar 200 milhões, nós vamos... Mas não preocupa não, o que é que nós vamos fazer para pagar essa conta? Vamos fechar o fórum, metade do expediente, e demitir o povo. Esse povo é... E eu conheço o juiz que articulou isso aí, cara. Ai. Aí viu os promotores. O promotor, todos têm, mas o negócio é o seguinte, eles, no momento mais de melhor oportunidade, conseguiram esse dinheiro, esse direito. Foram lá, vamos lembrar, na época do Lula o trem estava bombando, a economia estava forte. Falei, rapaz, fui lá e meti meu auxílio moradia. Por quê? Porque ninguém estava reclamando, estava todo mundo gastando dinheiro. O financiamento privado estava aí a rodo, o crédito estava lá em cima, então... Ninguém estava preocupado com de onde ia sair o dinheiro. Então o cara foi lá e eles se organizaram e pegaram a licença prêmio deles. Professor, enfim, tal. Negócio que os caras comeram bola. Eu sou contra ou a favor? Não. Se você pensar em termos de que eles batem, isonomia, tal. Fala, tudo bem, você tem que ter isonomia. O negócio é que você foi burro. Você veio pedir no momento, você foi pedir dinheiro pro seu pai no dia que ele... O pior pra mim é o negativo. Não, com certeza.
Além disso, além disso tudo, ainda. Mas eles pegam assim, no momento em que você pega o pedir dinheiro do pai para ir para a festa no final do mês. Fala, não tem, não tem não, meu menino. Você vai pegar. Tem R$5 aqui se você quiser, se vir. Toma nem uma pinga, mas a questão é essa. Agora, que tem que ser revisto essas questões de privilégios, com certeza. Pagar auxílio moradia. Por exemplo, o auxílio moradia para a magistratura foi reconhecido por um voto, uma liminar, que ainda está vigente até hoje, do Fux, há 2 anos atrás. Teve toda aquela briga, 2 anos atrás, o Fux estabeleceu, não, está liberado o auxílio moradia. Aqui em Goiás, só teve na magistratura toda, uma pessoa que abriu mão do auxílio moradia, um desembargador, que é o Senna, eu sempre esqueço o primeiro nome das pessoas. Então, velho, ele fala, cara, eu moro do outro lado do tribunal aqui. O prédio dele é realmente na rua de trás. Ele falou, eu venho trabalhar a pé. Pra que eu quero auxílio moradia? Ele abriu mão de auxílio moradia, de veículo, de motorista, ele não tem nada. Ele falou, por que eu quero motorista? Eu moro do outro lado da rua. Eu não preciso de carro, de motorista à disposição minha. Ele abriu mão de tudo isso. Muito bacana o posicionamento dele, mas foi um único. Isso é um fato que você pode olhar. Dentro do site do TJ tá lá. Para que eu vou pagar auxílio moradia para um cara que ganha, fora os penduricalhos, vamos dizer, a folha bonitinha, R$25 mil, ainda tem que pagar mais 2.400 para ele de auxílio moradia? Que história? Como assim? Bolsa Livre é R$2.000 também, já comprei demais Bolsa Livre. Mas assim, tudo bem. Não digo que isso seja de uma forma ruim. Mas, por exemplo, a questão do livro, bacana, eu acho que tem que ter material de trabalho. Como é que nós que somos juristas, por exemplo, tem que estar constantemente atualizando, estudando, assessor. A questão da assessoria que muda, ajuda muito. Mas, por exemplo, o livro é para o magistrado, não é para a vara, não é para o prédio. Ou seja, ele sai dali, cansei, passei no concurso, era magistrado, não, passei no concurso para, sei lá, delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro, eu não gosto de magistrado. O cara pega os livros dele e vai embora. Aquilo ali devia ficar dentro da vara, dentro do prédio, aquilo ali tem um patrimônio disponível para quem está utilizando ali, não é pessoal do magistrado. Eu acho ruim. Algumas coisas eu tento assim, relativizar. Por exemplo, não sou contra, talvez, o auxílio livre, mas eu acho que ele tem que ser melhor utilizado dentro de um acorde disponível, dentro de uma biblioteca, investir isso de uma forma mais geral, mais ampla e própria para todo mundo que está ali. Você pega esse valor de auxílio livre de R$2.000 para todos os juízes que tem, acho que são 400 juízes em Goiás, mas desembargador e tudo mais, e bota isso dentro de uma biblioteca, e bota isso pra gente, isso é por ano, inclusive, pra gente que é estudante, que a nossa faculdade demora 5 anos para renovar um livro lá, bacana, vou passar a estudar na biblioteca do fórum, porque o material lá está atualizado, a gente sabe o tanto que a gente sofre com atualização de lei. Até agora ninguém entendeu a reforma trabalhista, e o trem já vai fazer aniversário. Cadê? Mas essa é a questão. Então, acho que cabe um papel nosso muito grande de tentar fiscalizar, tentar utilizar isso, principalmente para poder saber cobrar. Porque não adianta ir para a rua ser massa de manobra. O que eu, às vezes, falo muito dos movimentos sociais, os movimentos de rua, eu já, na época da faculdade, eu participei, já fui líder estudantil, participei de movimento de federalização da universidade. Nós tivemos um movimento em 99, em 2000, no estado de Tocantins, onde o governador tinha uma universidade estadual, uma fundação de universidade estadual, a gente fazia uma contrapartida pequena em relação como se fosse uma mensalidade, uma contrapartida pequena. O governador privatizou a universidade. Nós fizemos um movimento estudantil chamado SOS Unitins, à época, eu sou do Tocantins, né? E nós conseguimos reverter esse processo de privatização e pegar a universidade que era estadual, que foi privatizada, transformamos ela em universidade federal. Que dos registros que mostram, foi o primeiro movimento de desprivatização de um ente público no país. Então, eu já participei dos movimentos sociais, movimento de rua, movimento de liderança, tal. E
pela função do meu pai de procurador do Estado, ele já foi procurador-geral do Estado, eu era concursado no Estado do Tocantins, então não tinha nepotismo nenhum, porque eu era concursado, trabalhava junto com ele na procuradoria, mas dentro de um outro órgão, porque todo órgão tem a sua assessoria da procuradoria, eu coordenava o departamento jurídico da licitação do Estado, que é concentrado. Eu coordenava um departamento que tinha um gasto, um fluxo de mais ou menos 5 milhões por dia de gastos, porque a gente licitava para todas as unidades do Estado, todas as secretarias, lá é uma licitação centralizada. Aqui eu acho que também é um pouco isso. E participei de muitos movimentos grevistas acompanhando meu pai, reuniões com o governador, então eu passei a entender os dois lados da moeda. O problema, assim, que às vezes os movimentos, a pessoa vai para o movimento ou por auê, somente estudante, não vou mentir, é bom, a farra é boa, rapaz. Ou então tá lá reivindicando alguma coisa, mas ele nem sabe realmente o que ele tá... tá reivindicando uma melhoria. Igual eu falava, vamos reivindicar a baixa do imposto, vamos reduzir o imposto. Mas você sabe o que isso é na sua vida? Não, isso vai melhorar a minha vida, mas você nem sabe pontualmente o que é. Mas enfim, então acho que a gente tem que ter uma responsabilidade maior. Essa responsabilidade está associada a quem tem capacidade hoje de buscar isso, essa massa pensante, somos nós, o futuro, as pessoas que têm capacidade de modificar essa realidade. Então a gente tem que ter consciência, saber procurar as coisas. É igual no direito, você tem que fundamentar a sua petição. Então você tem que fundamentar seus argumentos, para que você está falando, para que você está reivindicando, por quê. Não seja apenas mais um na multidão fazendo barulho. Porque às vezes você está sendo boi no meio da boiada. Hoje você está aqui, amanhã você está lá, buscando melhorias que nem sabe o que é essa melhoria, porque a gente não busca. Essa é sempre a minha atenção, chamar a atenção para a nossa responsabilidade em relação à administração pública e em relação a gasto público, o que poucas pessoas fazem. É a minha grande crítica e hoje diria até um grande sonho. Alguém tem uma colocação? Nossa, calei todo mundo. Em Goiânia tem um observatório social, você conhece? Observatório Social de Goiânia? O de Goiânia não, eu conheço alguns outros, eu vi uns movimentos aí já, acompanho alguns pelo Instagram, inclusive. Eu acompanho muito essa parte dos observatórios para poder ver o que eles estão fazendo e acompanhar e tentar, através, trazer para essas realidades para mais perto da gente, mas eu acompanho alguns. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, a atual presidente, né, que era presidente na época, a Lorena, ela me convidou, só que por questão de restrição de tempo eu não pude permanecer, mas isso que você está falando é justamente o objetivo do Observatório Social. Pelo menos a minha parte, quando eu fui, era para tratar justamente das licitações e para fazer cotação, para saber se as cotações das licitações estão condizentes com as cotações do mercado. Então, uma coisa que faz exatamente o que eu concordo. O meu medo, você sabe qual que é o meu medo? De forma geral, é assim, toda vez que a gente tem, eu até me contradigo nesse ponto, né? Porque eu falo que a gente tem que ter a sociedade civil organizada para poder facilitar esse trabalho. O meu medo é que justamente quando você tem a sociedade civil organizada, a vaidade do homem, o interesse individual de cada um, de sempre buscar o melhor para si, de você estar talvez criando lideranças que vão utilizar daquilo ali em benefício próprio. A centralização pode ser um risco, né? Exatamente. É por isso que eu me contradigo nisso. Eu falo, tem que criar, mas ao mesmo tempo que cria, eu tenho medo, porque você pega ali, vamos criar um observatório da política pública de saúde aqui com esse grupo. Aí estabelecemos uma liderança aqui, somos um grupo que tem conhecimento, sabe onde buscar, fazemos os levantamentos, tal. Alguém vai nos representar lá para poder levar isso para conhecimento dos gestores. Aí eu chego lá, prefeito, a situação é essa, nós estamos acompanhando isso aqui, já apontamos aqui nosso relatório e as coisas estão erradas. Aí o prefeito vira e fala assim, muito bom o seu trabalho, realmente, nosso parabéns, precisamos de gente como você ao nosso lado, justamente para podermos adequarmos nossa política. Você tem que ser o nosso assessor aqui, você não quer trabalhar comigo como assessor só para fiscalizar essa parte de saúde? Aí a vaidade, aí sobe lá em cima.
É um paradoxo. É um paradoxo, mas é um medo que eu tenho. Mas acho que seria um trabalho mais, essa fiscalização se daria mais no âmbito individual e descentralizado mesmo, né? Cada um de nós foi Sim, na medida do possível. tem dentro da medida do possível, Quando você sim. centraliza, vou criar uma organização que vai fiscalizar. Aí você centralizou e você perdeu até a essência do negócio de fiscalizar, que é Mas o é do impossível. cidadão. É impossível. É a mesma coisa de você falar que as empresas não precisavam existir. Todo mundo podia produzir um pouquinho, eles se reuniriam para montar tudo. Tem que haver uma organização. Concordo, tem que haver organização. O problema nosso é cultural. Mas veja bem, você falou que essa própria restrição de tempo que a gente tem para poder fiscalizar, igual o Coelho sugeriu, eu acho que não é possível, mas eu acho que é possível você pagar por isso. Eu acho que as pessoas pagar para alguém fiscalizar e, de certa forma, você inserir isso numa lógica comercial e numa concorrência, você teria a opção de escolher entre observatórios, entre representantes, e daí aqueles melhores que representariam da melhor forma sem esse interesse próprio seriam melhor remunerados. Então, Parece uma boa solução. Tem até aquela ONG Contas Abertas, alguma coisa assim, que eles fazem um estudo do orçamento público. Uhum. Aí quando a gente estabelece isso, por exemplo, uma ONG, primeira coisa que eu tenho quando eu vejo uma ONG, eu procuro saber qual que é o financiamento dela. De quem que ela, porque do nada ninguém produz nada e não faz nada, porque a gente precisa para tudo, para morrer precisa de dinheiro. Então de quem que está vindo esse dinheiro? Você tem uma ONG, igual os institutos ligados existem grandes institutos ligados aos partidos, são os institutos de cultura, de política, de instrumentalização, tal, você vê lá, às vezes você pega um material, nossa, do instituto não sei o que das quantas, um belo do material, aí quando você vai olhar na Wikipédia, você descobre que o instituto é financiado pelo partido tal. Instituto FHC, Instituto E tipo isso. Tem, Claras, esses é porque já tem um nome, mas fora eles, quando você vai, por exemplo, no Instituto Lula, tem um monte de outros institutos eu sempre esqueço, depois eu falo, que tratam de políticas de cultura própria da ideologia partidária. E aí eles estão desenvolvendo projetos, tal. Quando você vê uma coisa maravilhosa, o trem tem um nome, assim, nada a ver com as coisas. E aí quando você pega a raiz toda, puxa a capivara, como vai no criminal do trem, você vai parar lá onde fala, quem que é o financiador? O partido tal. Aí você fala, tá. Aí você já perde a credibilidade das coisas. Então por isso que às vezes quando eu falo com ONG, essas coisas, eu procuro saber, porque geralmente tem muito financiamento público, seja pelo próprio orçamento público tem de distribuir ao terceiro setor. Eu tenho um ponto. Isso não seria uma visão muito holista? Muito de grupos, em vez de... Aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente estaria abandonando o individualismo metodológico, onde não necessariamente você teria que ver a sociedade como blocos, como conjuntos, mas de forma individual. Então, não necessariamente, por estar agregado a um partido de determinada origem, você agiria daquela forma, porque individualmente você pode tomar atitudes diferentes. Certo, concordo. A questão da capacidade de atuação individual, dessa liberdade individual, ela vai estar ligada intimamente à cultura da pessoa. E aí a gente tem um grande problema que eu falo, o Brasil tem um grande problema cultural. Como é que é o que é chamado no mundo todo de criatividade, no Brasil é chamado de jeitinho brasileiro. Que é sempre o quê? Utilizar a criatividade não para solucionar um problema, mas para burlar o problema. Essa é a questão da coisa. Eu acho que a gente tem como indivíduo em si buscar essa forma, não necessariamente, apesar de estar ligado, por exemplo, falar, hoje a gente está aqui dentro do movimento intitulado Movimento Liberal, como a Revolta do Piqui, com muito gente com conhecimento dentro da escola austríaca, enfim. Mas eu não sou eu não sou um austríaco nesse ponto em si, não sou um liberal puro, genuíno, nem posso dizer porque eu não estudei eles com afinco, então não posso nem tomar esse título para mim. Então, dentro da ideologia, o que eu falei aqui, eu relativizo muito algumas coisas em relação ao Estado, mesmo participando desse movimento liberal, porque eu tenho para mim que a atuação do Estado se estende de algumas outras formas. Que eu acho que tem que ser feito é o seguinte, a gente precisa partir desse ponto inicial de mudança. De querer a mudança, de buscar a mudança. Até onde a gente quer chegar? Eu acho que é difícil estabelecer hoje esse ponto final. A administração ela tem um conceito simples das coisas, de dizer, você precisa saber onde você está,
onde você quer chegar e fazer esse caminho, ligar esse ponto. Em termos de Estado, a gente sabe onde nós estamos. Não necessariamente nós sabemos onde nós queremos chegar, porque é uma visão muito política, mesmo que você falou, e muito distinta dessa realidade, dessa individualidade aqui, ou desse estado mínimo que eu chamo. Mas a gente tem que começar a caminhar alguma coisa para mudar essa dinâmica que é o Estado hoje. O Estado, como eu falei no início, ele evoluiu, cresceu, buscando essa dinâmica de sociedade, de poder equilibrar a sociedade nas suas diferentes distinções. Eu acho que ainda o Estado ainda tem um papel importante a ser feito para equilibrar essas distinções, mas ele tem que deixar mais à vontade o indivíduo em si para buscar esse equilíbrio em si. Trabalhar isso, porque eu falei, não adianta eu querer disponibilizar, abrir 1 milhão de vagas no ensino superior e colocar lá a pessoa no ensino superior se ela não está interessada em ir lá ou se ela vai fazer aquilo lá de qualquer jeito. Então acho que a pessoa tem que buscar essa revolução em si, o individual em si, essa minoria individual, né? O indivíduo é a menor minoria do mundo, então ele tem que buscar essa dinâmica de melhoria para ele, e o Estado, eu ainda vejo, tem que disponibilizar de alguma forma a capacidade desse indivíduo buscar essa melhoria. Ele ingressando onde quer que esteja. Mas é cultural. Acho que precisa melhorar um pouco essa questão de cultural nossa. Igual eu estava acompanhando um amigo meu, que num grupo de estudos, que ele estava querendo um grupo de estudo comparado de direito brasileiro e direito português. E aí começou a discussão de, quero trabalhar em Portugal, como é que faz, tal. Por exemplo, a consciência de um cidadão de uma comunidade mais antiga, mais velha, uma sociedade formada mais antigamente como é a comunidade europeia em si, é tão diferente da nossa, que o pessoal falava assim, como é que eu posso ir para lá? Tem como eu fazer tipo um estágio lá? Ele falou, não. Aí o pessoal de Portugal falava assim, estágio quem faz é estudante de direito. Então nem essa comparação assim mínima de coisas, eles não conseguem assimilar, eles assimilam a coisa como elas são. Se você fala assim, fazer tipo um estágio, não existe tipo um estágio. Quem faz tipo um estágio é um estudante. Você não é estudante, você é advogado, então você não pode vir fazer um tipo um estágio. Você tem que vir fazer um período de adaptação. Eles usam a palavra correta eles usam a palavra correta da forma correta, vamos dizer assim. Como as coisas são. Então, como as coisas são. Exatamente. Então, essa é a cultura. É isso que tá. O brasileiro, ele tende a isso. Essa cultura nossa, é tipo isso, é tipo aquilo, mais ou menos. Não, é a coisa que é assim, não é tipo assim. É cultura mesmo, questão da linguagem. Aí você começa a entender o que é a formação cultural dentro de uma sociedade um pouco, não vou dizer mais evoluída, mas um pouco mais antiga, dentro da sociedade moderna, nova, como nós somos. Nós temos pouco mais de 500 anos de Constituição, de Constituição como sociedade brasileira, e vendo uma miscigenação que ainda é muito pungente a diferença. A Europa é uma sociedade miscigenada. Existiam os ângulos, existiam os saxões, existiam os germânicos, existia tal. Só que o tempo que eles já dispuseram de entranhamento dessa sociedade, dessas culturas hoje, é bem maior que o nosso. Então hoje eles têm uma coisa mais homogeneizada, mas partiram também de uma heterogeneia muito grande. De cada um, entre romanos, mongóis, então, enfim, a coisa louca também. Lá começou cada tribo defendendo o seu. Hoje a gente tem uma coisa mais planificada, mas por conta do tempo. Nós somos muito jovens ainda como sociedade e a nossa heterogeneia ainda é muito pujante. Assim, uma coisa que eu repreendo, para mim é de doer no coração. É falar, eu tenho uma dívida histórica com tal grupo étnico, com tal etnia. Eu falei, não tenho dívida histórica com ninguém, não. Eu tenho hoje um dever de respeitar a pessoa como ela é. Se ela é branca, se ela é preta, se ela é índio, se ela é mameluco, se ela é cafuso, se ela é pardo, japonês, enfim. Mas eu não tenho dívida histórica com nenhum, não. O meu respeito que eu dou a qualquer tipo de pessoa é próprio, sei lá, do ser humano, do que tem que ser. Mas essa dívida histórica que não se paga nunca,
É complicado, a gente tem que parar com isso. Até porque o próprio fato gerador dessa suposta dívida histórica é temporal, né? A época, a escravidão era vista de uma forma diferente, por exemplo, no caso dos negros. Sim. Durante muito tempo foi visto de uma forma diferente. Tudo bem. Não era algo equivocado, era da cultura. Gente, existe um problema social? Ah, sim, existe. Existe um problema social, por exemplo, da ascensão de cargo às mulheres, independente de origem, das etnias mais atingidas, são negros, é o pobre, é o favelado. Tem tudo isso. A gente tem que trabalhar isso, mas individualmente, como pessoa, eu tenho que passar a respeitar. Isso aí é inconcebível para o meu filho que tem 8 anos. Assim, eu acho que o certo e o errado, todo mundo sabe. Pelo menos 99 das coisas. Meu filho de 8 anos sabe o que é certo e errado. Ele não precisa viver mais do que isso para saber que roubar, matar, sei lá, tal, é errado. Que desrespeitar, ele sabe, todo mundo sabe. Eu, você, o menino lá da favela que está lá traficando por um traficante grande, sabe que aquilo é errado. Ele encontrou ali talvez um suporte melhor de vida, mas ele sabe que é errado. O que falta é isso, adequar uma situação em que o certo continue sendo certo e seja praticado da forma certa. E o errado continue sendo errado e seja abolido das nossas práticas. É o que acho que é um grande desafio nosso. Quanto ao tamanho do Estado, de fato, nunca vai ter uma concordância sobre isso. E isso até complica também sobre a questão da democracia. As vontades dos indivíduos, de todos, nunca vão ser satisfeitas. Tanto que aqui, se a gente pudesse escolher um país para nascer, eu tenho certeza de que a maioria não escolheria o Brasil, não escolheria o governo que a gente tem. E voltando ao termo lá da fiscalização, que sugeriu a ONG, a sua suspeita é o princípio básico de que não tem um almoço grátis. Tipo, a gente sempre suspeita. Sempre suspeita. Quem está financiando isso aqui? E aí eu concordo com a sugestão do carinha lá da empresa privada. De ser uma auditoria. Pra fazer isso. E aí, quanto à fiscalização também, vem a minha questão. Tipo, será que não é melhor então a gente trazer mais o poder da administração pública para o âmbito do município? Ou talvez até para uma entidade menor, se for possível, do que manter, sei lá, na União, que está lá em Brasília, fica tudo longe? Hoje, os municípios, principalmente a Confederação Nacional dos Municípios, os municípios têm se organizado muito no Congresso para rediscutir esse pacto, é o famoso Pacto Federativo, em que dá autonomia e independência para os municípios, principalmente aos municípios. É uma cidade federativa que não tem nem representatividade nacional, que é a crítica que... Tem um constitucionalista que critica muito isso, eu não lembro o nome dele. Tipo, ele é citado pelo Lamego Blues. Acho que é Afonso alguma coisa, né? José Afonso da Silva. José Afonso da Silva, é isso. Ele critica exatamente isso. Um velhinho. Pra que dar todo esse poder ao município se não tem nem sequer representatividade nacional? Igual, você tem um município de 1.200 pessoas, né? Pois é. Você sabe que, não sei se alguém mora lá, mas tem um condomínio ali na saída de Goiânia para Inhumas ali, gigante. Não, é vertical. Acho que da construtora Araguaia lá. São um monte de prédio, assim. Tem a maior piscina de Goiânia na perimetral ali, logo atrás. É Borges Landeiro lá. Cara, ali se você contar, eu acho que tem umas... Da município. Não, da município maior do que muitos municípios aí. Assim, ó, uma vez eu fiz a conta mais ou menos, acho que dava estimada assim umas 3.000 pessoas. Araguaia, né? Que é município. Aninguera. Dá em torno de 3.000 pessoas ali, tranquilo, que eu tava fazendo as contas lá mais ou menos. Fechar para substituir a cidade. Mais ou menos isso. Aí você consegue. A questão, por exemplo, da privatização de tudo, do Estado. Tem um município, eu estava vendo isso até pelo próprio portal do Mises, tem uma cidade americana que é toda privatizada. Inclusive, o sistema judiciário é privatizado lá, porque o sistema judiciário americano ele é mais descentralizado do que o nosso. Inclusive, o judiciário lá é privatizado, tudo é privatizado. É como se fosse um grande shopping center lá e... Quantas pessoas tem esse? Não lembro, depois eu jogo lá no grupo, eu até lanço o link lá para vocês olharem assim, a experiência. Eles inclusive, o pessoal do Miss Brasil estão acompanhando esse negócio para ver o que vai dar ainda sobre isso aí, mas é a cidade criada... Pode ser um exemplo, né? Criada
com todo o sistema privatizado. Disponível, o que não está privatizado está disponível a privatização. Alguém ainda não foi explorar, mas está lá. É porque geralmente quando é um número menor de pessoas, a tendência a ter problemas é bem menor, né? À medida que você vai expandindo, Sim. os problemas vão surgindo e aí é como que o próprio mercado vai lidar com esses problemas. Como a sociedade nesse ambiente mais liberal de liberdade. Aqui teve, parece uma favela, um lugarzinho aí que parece que privatizaram segurança pública. Não, mas toda favela é privatizada de segurança pública. Só que é exercida por um outro. Essa semana... Que é privatizado é outro estado. Mas o outro está. É igual, hoje de manhã eu tava vendo coisinha do Instagram, tinha lá uma publicação, uma faixa lá, é proibido na favela, é proibido matar. Regra pra geral, não é pra nenhum. Matou, aliás, é proibido roubar. Se roubar, vai morrer. Regra geral. Paraisópolis estava adotando uma moeda paralela. Exatamente. Onde o Estado falha, a sociedade se organiza. Ah, mas está sob a liderança do crime organizado. Vai, mas eu moro aqui na favela. Eu posso dormir com a casa aberta, porque ninguém vai entrar e roubar meu bujão de gás. Por quê? Porque se o cabo for pego roubando meu bujão de gás, ele vai morrer. Eu pago o bujão de gás, pro dono da boca, eu pago a segurança pro dono da boca, eu pago o gato net pro dono da boca, eu tenho tudo aqui que eu preciso. Eu estou no paraíso. Se é um crime que está por trás, poderia ter pessoas boas por trás. Poderia, e por que não? Não há iniciativa mesmo. Exatamente. Qual que é a diferença entre a ponta da coisa? Qual que é a diferença exercida pelo crime organizado? É só o poder coercitivo, vamos dizer assim? Mas é isso. Teve um Roda Viva que o juiz falou que teve uma favela lá. Quem invade a casa do favela é a polícia. Ele colocaram na entrada da favela, assim, uma faixa, jogou lixo no chão, tiro na mão. Tá perfeito. Onde o Estado falha, velho? E ações. Você vai lá nas casas, gente com touca, Entendeu? Existe nessas suas organizações, essas partes mais marginalizadas, mais suburbanas, tem muito isso, essa organização paralela aí, e que incrível que pareça, porque assim, o cara tá com a avó lá precisando de remédio, o cara lá, o dono da boca, dá o remédio lá, remédio caro, não, pega aqui, vai lá, compra lá, favela. Eles têm, é uma associação mesmo, é um negócio, tal, e organiza. Não há de pensar que ele tá ali, que ele quer que todo mundo ali vira traficante, vira boca, vira, sei lá. Ele incentiva até mesmo a educação do pessoal. Não, você não vai pensar que não, você vai estudar, você vai isso. Hoje, por exemplo, o PCC, o Comando Vermelho, são instituições mais organizadas. Eles têm consciência social. São instituições mais organizadas, eles formam, principalmente advogados, para atuarem diretamente para eles. Então, você pega aqui, você é um cabo bom. Não, você não vai mexer com negócio de tráfico, não. Você vai estudar, você vai para a faculdade boa, você passa lá na PUC do Rio, você vai lá para a PUC, vou te dar um carrinho para você ir lá, para você não passar vergonha, um ônibuszinho, você vai lá, tal, você chega e deixa o carro aqui. O carro não é seu, não. Mas você pode ir nele, tal, vou te dar livro, te dar tudo que você precisa, você forma, beleza, advogado. Agora você vai trabalhar para a gente. Aí você vai falar que não, o seu sentimento já é de retribuição. E vira advogado do crime, top advogado. Você faz mestrado na USP e advoga pro PCC, mano. Hoje, onde o Estado falha, a sociedade dá um jeito, seja por uma forma ou outra. O doutor falou uma coisa muito interessante, não existe ausência de Estado na favela. Isso é um equívoco, né? Porque, por exemplo, o Estado, ele não proporciona aos moradores da favela CPF. Não existe propriedade lá, porque o Estado não reconhece. Como o Estado não reconhece, é o Estado que regulamenta os bancos, o morador da favela não consegue abrir uma conta no banco. Então ele já está fora do sistema financeiro. Imagina, se está fora do sistema financeiro, não tem cartão de nada. Né? Então, veja bem, como ele não consegue fazer empréstimo de banco, ele não consegue fazer grandes construções, ele não consegue fazer grandes empréstimos, então ele já fica totalmente excluído, literalmente marginalizado, inclusive porque o Estado não permite que ele tenha algumas coisas, porque justamente o Estado não está lá ativamente, mas está lá passivamente com suas regras e tal. Exato. Aí vem o cara lá, abre lá, aí vem o organizador dessa sociedade marginal, abre lá e estabelece um dinheiro pobre e um banco paralelo e faz uma troca aqui, eu preciso 10 mil para construir aqui, tal, anota na caderneta e tal. Igual você falou assim, às vezes... Aí logo no mercado.
tem um traficante por detrás disso, né? Poderia ter uma pessoa de bem. E às vezes não existe competição justamente porque o cara é traficante e a pessoa não tem como escolher, porque ela também é um marginal fora da lei. Né? Exatamente. Então não existiria uma competição, digamos assim, boa, seja uma competição ruim. Ou seja, o cara que se arrisca mais disposto a aceitar o risco de ser preso, de tomar um tiro, esse cara ganha competição porque, na verdade, aquela atividade requer esse tipo de tomada de risco. E o que a gente vê hoje, do sentimento dessas pessoas, é que elas são muito mais gratas, ela tem um sentimento maior de gratidão do que de medo em relação a isso, justamente porque a quem ela deveria ser grato, vamos dizer assim, não que tem que ser grato, que deveria fazer só o seu papel mesmo, ao Estado lhe proporcionar isso, veio outra pessoa, ele está lhe proporcionando. Aquela dignidade que ele está buscando de ser uma pessoa incluída dentro do sistema financeiro, de ter acesso a algum tipo de serviço que lhe está sendo negado pelo Estado, ele consegue ali. Ele posiciona-se a questão do medo, talvez ser uma taxa maior ou menor, vamos dizer assim, mas ele tem um sentimento muito maior de gratidão do que de medo. Por isso que o pessoal reclama tanto da questão das invasões de favela, tal, porque o Estado chega lá desrespeitando, às vezes, aquilo que a pessoa conseguiu. Até a minha casinha aqui, é minha laje aqui, meu pedaço, meu barraco, mas é meu, ninguém mexe aqui. Aí chega o Estado lá derrubando tudo, tal, não sei o quê. Nem o traficante fez isso. Não, exatamente. O traficante é quem financiou para ele estar lá. E só pede, o que ele pede? Lealdade. A gente também tem lealdade do Estado. Ou alguém aqui está deixando de pagar seus impostos? Que é mais leal que nós. E também você abastece lá e sai correndo o carro. O livro do Adriano Paranaíba, ele traz um exemplo de um artigo, não é dele, é de outra pessoa, mas que na favela tem alternativas privadas ao transporte coletivo. E que não funciona na cidade porque é proibido. Exatamente. E na favela funciona muito bem, é mais barato. Eu tive essa discussão, por exemplo, que eu trouxe aqui, que eu comecei do Estado Mínimo, foi algo que eu levantei juntamente com o Adriano, para poder falar assim, vocês como liberais, tal, tem a questão do Estado, mas até que ponto o Estado, o imposto, o Estado e a atuação estatal, ela tem que existir? A resposta dele é, concordo que não exista a exclusão total do Estado, mas que seja prestado de modo, com qualidade, a contento, aquilo que ele se dispõe a fazer e aquilo que nós estamos pagando para ele fazer. Assim como eu escolho a escola do meu filho lá, eu pago a escola e espero que ela faça o seu objetivo com qualidade em cima do preço que eu estou disposto a pagar, o Estado já faz essa coerção para eu pagar o meu tributo a ele, então que ele, pelo menos, já está me extorquindo, já está me roubando, como é a linguagem, ou está me fazendo a coerção de eu pagar o meu tributo. Então que ele preste, pelo menos, um serviço adequado a isso, e o que não acontece. E a gente não tem nem como, às vezes, controlar isso, porque ele mesmo é que se fiscaliza. E não tem a concorrência, e ele se fiscaliza. Aí é um círculo vicioso. Parece piada. Parece piada, uma piada pronta, né? Uma piada sem graça e pronta. Por exemplo, para que precisa de tribunal de contas, meu gente? Me diz. Por que eu não posso ter uma contratação de uma auditoria? Existem grandes auditorias hoje que fazem, que tem um nome a zelar, uma Ernst Young, uma PwC, enfim, que tem um nome a zelar para poder fazer, porque trabalha dentro de outros mercados, para poder fazer uma auditoria. Então, pega essa empresa e faz a auditoria nas contas públicas aqui. Porque se ele se posicionar em favor do contratado dele, do Estado, ele está arriscando o nome dele dentro do mercado. Ele não vai jogar tudo assim. Pelo menos eu imagino. E o Estado concorrência e a política concorrencial do mercado vai depois engolir ele. Fulano aí tá... Se ele jogar a KPMG, cobre ele depois. Exatamente. Ela tá forjando auditorias, forjando para poder passar tal. Então isso aí... Principalmente quem vai para a Bolsa de Valores, as empresas, e o mundo globalizado vai comer. O mercado, o governo podia ser negociado na Bolsa, a gente pagar os... Você sabe que eu tava tomando banho, o cara pensando assim, rapaz, deixa eu pensar, se isso aqui fosse jogado na Bolsa, o IPO dele aqui ia ser um negócio, investimento bom, né? Porque olha só, o trem tá 500 anos aí, ninguém nunca quebrou, só bombando, a arrecadação... Todo ano, recorde, bate.
Falei, cara, isso aqui era a melhor ação do mundo, eu devia lançar. Aí eu penso, mas aí o BNDES tem ações, o BNDES tem a participação nas ações da Bolsa. Eu falei, pois é, acho que eu vou investir no BNDES. Mas eu pensei justamente isso também hoje. Na verdade, por exemplo, vocês que vão estudar Direito, e você que já está atuando também, né? É um caso muito interessante de vocês verem, é o caso da política de garantia de preço mínimo, que foi o tema da minha dissertação de mestrado. Eu tive a oportunidade de estudar ela, conheci um pouquinho, né? Não tem tempo de estudar muito, mas um pouquinho que eu conheci, eu vi que ao longo dos anos, a Conab, que é ela, o órgão, uma empresa do governo que Isso. PGPM, ela foi mudando os mecanismos de travamento de preço mínimo, que é o preço mínimo, né, para parecer mais com o mercado futuro. Então, em 1943, quando ela foi institucionalizada, né, ela foi criada pelo AGF e EGF, que é a aquisição do governo federal e empréstimo do governo federal. Só isso que ela fazia. Depois surgiu os contratos de opção de venda privados, contratos de opção não sei o quê, tudo imitando a BMF. Exatamente. As coisas de então, se o governo, às vezes não precisa privatizar ou extinguir, mas se ele começar a aprender mais com os mecanismos de mercado, talvez ele se torne mais eficiente. Talvez nesse sentido é um bom caminho para as coisas estatais, sabe? Parecer mais com o mercado privado, tentar imitar. Pois é, aí Passo, né? aí esse passo talvez a gente encontre um empecilho nesse modelo dentro daquilo que na iniciativa privada seria a cultura de empresa, né? Por exemplo, o caso da Petrobras, que é uma empresa estatal, que concorre no mercado interno, no mercado externo, tal, e a gente viu a situação em que elas acabou se tornando hoje. Então, talvez o problema, até acho viável e aplicável é esse tipo de mecanismo, mas a gente teria que ainda mudar o que eu chamaria de cultura da empresa, da mesma forma do privado, para a cultura da empresa, para a cultura estatal, que ainda é de que eu entro lá e É uma mentalidade, né? vou tomar minha vantagem. É complicado. Mas muito, eu acho muito próprio isso. O Estado se espelha no mercado e tem essa simbiose muito grande e deveria participar dessa forma, com certeza. Ainda mais naquilo que ele se propõe como empresa, como prestadora de serviço próprio do mercado. Gente, acho que é isso. Eu agradeço aí a oportunidade. O que a gente puder contribuir, estamos contribuindo. Eu estou sempre aprendendo também, aprendo mais do que explico. E espero que a gente possa continuar buscando evoluir aí para que a gente seja o nosso estado ideal, dentro de cada um fazendo sua parte. É igual a historinha lembra a historinha daqui de criança, do incêndio na floresta, e o beija-flor ia lá, pegava a aguinha, jogava, e os animais tudo deitando o cabelo, vazando o braquiário. Aí o leão chegou, o que você está fazendo? Aí eu estou fazendo minha parte. O problema de vocês que não faz é de vocês. O certo continua sendo certo, apesar de ninguém estar fazendo. O errado continua sendo errado, apesar de todo mundo estar fazendo. Então acho que a gente tem que buscar fazer o certo. Quanto mais pessoas a gente puder trazer para o nosso lado para fazer as coisas certas, mais a gente tende a contribuir para a melhoria social e individual, principalmente. Porque liberdade individual prescinde de você ter a possibilidade de manifestar ou deixar de manifestar sem que ninguém interfira na sua decisão. Então, enquanto a gente tiver uma sociedade interferindo nessa liberdade individual dessa forma, a gente ainda tem que lutar pela melhoria social também. Obrigado.